Parentalidade Consciente, capítulo 6. Como entender o sentido de nossas vidas? Apego adulto. Introdução. As vidas das crianças são um capítulo especial na história de vida de seus pais. Cada geração é influenciada pelas anteriores e influencia as seguintes. Embora nossos pais tenham feito o melhor possível diante das circunstâncias em cada época, talvez não tenhamos tido as experiências iniciais que gostaríamos de transmitir aos nossos filhos. As conexões positivas que tivemos com os outros dentro e fora de nossas famílias possivelmente foram um cerne de resiliência a situações difíceis no passado. Por sorte, quem teve uma infância difícil muitas vezes contou com alguns relacionamentos positivos que ajudaram a superar as adversidades durante aqueles anos. Nós não somos fadados a repetir os padrões de nossos pais ou de nosso passado. Entender o sentido de nossas vidas nos permite usar as experiências positivas como base, enquanto vamos além das limitações do passado e criamos uma nova maneira de viver para nós mesmos e nossos filhos. Entender o sentido da própria vida nos ajuda a manter relacionamentos com os filhos que promovam o seu senso de bem-estar, forneçam-lhes as ferramentas para terem um senso interno de segurança e resiliência, assim como habilidades interpessoais para estabelecerem conexões significativas e compassivas no futuro. A forma como passamos a entender o sentido de nossas vidas e como contamos uma história coerente de nossas experiências na infância são os melhores indicadores de como nossos filhos se apegarão a nós. Adultos que entenderam o sentido da própria vida têm uma segurança adulta de apego e provavelmente filhos seguramente apegados a eles. Se as crianças têm um apego seguro, isso serve de base para que se desenvolvam de maneira saudável. Pais entendendo o sentido de suas vidas. Refletir sobre suas experiências na infância é útil para entender o sentido de sua vida. Mas, como é impossível alterar o que aconteceu na infância, por que essas reflexões são proveitosas? O autoconhecimento mais profundo muda quem você é, pois lhe permite entender melhor os outros, escolher seus comportamentos e abrir a mente para muito mais experiências. As mudanças advindas do autoconhecimento lhe possibilitam ter uma maneira de ser e de se comunicar com os filhos que promove a segurança de apego deles. Nossas histórias de vida estão sempre mudando. A capacidade de integrar o passado, o presente e o futuro nos permitem ter níveis mais coerentes de autoconhecimento. Essa coerência maior da história de vida é associada a uma transição para uma segurança adulta de apego, pois o status de apego pode mudar à medida que nos desenvolvemos. Estudos mostram que indivíduos podem evoluir de um apego inseguro na infância para um apego seguro adulto. Esses estudos examinam a descoberta de um status de segurança adquirida, o qual é importante para entender nosso funcionamento coerente e as possibilidades de mudar. Indivíduos com segurança adquirida podem ter tido relacionamentos problemáticos com seus pais durante a infância, mas passaram a captar o sentido dessas experiências pregressas e seu impacto sobre o seu desenvolvimento como adultos. Relacionamentos pessoais e terapêuticos ajudam um indivíduo com um funcionamento mental incoerente ou inseguro a torná-lo mais coerente ou seguro. Essa melhora se dá mediante relacionamentos que ajudam a pessoa a curar velhas feridas e transformam posturas defensivas em intimidade. Veja como uma mãe com um apego seguro e um filho de 4 anos seguramente apegado contam uma história coerente sobre sua infância. Meus pais eram muito carinhosos, mas meu pai tinha transtorno bipolar. Por isso, a vida naquela casa era imprevisível para as minhas irmãs e eu. Por sorte, minha mãe sabia o quanto eu tinha medo das oscilações de temperamento do meu pai. Ela era muito sintonizada comigo e fazia o possível para me ajudar a me sentir segura. A situação era atemorizante, mas na época eu achava que ficar apavorada era normal. Mas, ao pensar sobre isso agora, percebo que a imprevisibilidade do meu pai moldou grande parte da minha vida, desde criança até eu ter 20 e poucos anos.
Somente quando ele passou a se tratar de forma efetiva por causa da bipolaridade, depois do nascimento do meu filho, é que entendi melhor o que havia acontecido. Inicialmente, era muito complicado lidar com o bebê quando ele ficava transtornado. Todo o meu medo diante de uma pessoa descontrolada voltava. Então, precisava entender por que isso acontecia. Tive realmente que me empenhar muito para ser uma mãe melhor. Não sou muito reativa e me dou maravilhosamente bem com meu menino. Meu relacionamento com meu pai, que fora tão tempestuoso, agora está melhorando. Ele não é tão sensível nem aberto como minha mãe, mas está se esforçando para melhorar. Ele sofreu muito e é preciso respeitá-lo por isso. Essa mulher teve uma infância difícil, mas superou as experiências dolorosas. Ela reconhece o impacto dos relacionamentos bons e ruins da sua infância sobre o próprio desenvolvimento e o papel materno. Suas reflexões demonstram abertura e a vida toda ela continuará batalhando pelo sentido em sua vida. Seu filho teve a sorte de ela ter adquirido segurança na vida adulta e estar livre para criá-lo, de modo a promover seu senso de vitalidade e conexão com o mundo. Relacionamentos acolhedores apoiam o nosso crescimento, pois nos ajudam a entender o sentido da própria vida e a desenvolver um funcionamento integrado mais reflexivo, o qual deriva de apegos seguros. Há sempre esperança e possibilidade de mudar. Apego adulto. O estado de espírito ou postura individual em relação ao apego influencia os relacionamentos e, muitas vezes, se revela na maneira de contar a própria história. Estudos comprovaram que esses estados de espírito são associados a padrões específicos de comunicação e de interação entre pais e filhos, que determinam como a criança desenvolverá a segurança ou insegurança do apego. A pesquisadora de apego Mary Mann e seus colegas cogitaram que alguns elementos na infância dos pais talvez fossem importantes para determinar seu comportamento em relação aos filhos. Eles então criaram um método de pesquisa chamado Entrevista de Apego em Adultos, no qual pais relatavam suas lembranças de infância. A maneira com que os pais entendiam o sentido de suas experiências iniciais de vida, conforme revelado pela coerência dessa narrativa a um entrevistador, mostrou-se a característica mais forte para prever a segurança de apego infantil. A tabela a seguir mostra a correlação entre apego infantil e apego adulto. Tabela 8. Categorias de apego de crianças e adultos. Crianças, seguramente apegadas. Adultos, seguro ou autônomo. Crianças esquivadamente apegadas. Adultos, desapegado. Crianças ambivalentemente apegadas. Adultos, preocupado. Crianças desorganizadamente apegadas. Adultos, trauma ou perda irresolvida/desorganizado. O apego adulto pode ser determinado pelo relato dos pais sobre sua história inicial de vida para outro adulto. O autoconhecimento dos pais é revelado nessa comunicação entre adultos, não pela maneira com que eles explicam sua história inicial de vida a seus filhos. A maneira de contar a história, não só o conteúdo, revela características do estado de espírito daquele pai ou mãe em relação ao apego. Esses padrões narrativos são associados ao status de apego da criança por aquele pai ou mãe, conforme demonstrado na tabela anterior. Estudos de longo prazo mostraram também que as narrativas dos adultos geralmente correspondem às categorias de apego da própria infância, avaliadas décadas atrás. Ao ler sobre essas categorias, não tente se classificar rigidamente em um tipo específico. É normal ter alguns elementos de várias categorias. Crianças muitas vezes têm padrões de apego distintos por diversos adultos em suas vidas. É possível ter esses modelos de apego ou estados de espíritos distintos mais adiante na vida e ativá-los conforme a situação. Por exemplo, você pode ter um histórico de prevenção e ambivalência. Caso você se relacione com alguém emocionalmente distante, isso pode evocar reações esquivas advindas de um estado de rejeição ao apego. Posteriormente, caso entre em um relacionamento com alguém intrusivo e inconstante, isso pode evocar um modelo ambivalente e você pode agir movido por um estado de espírito preocupado
quando está com essa pessoa. Embora pesquisas precisem apontar uma categoria dominante para um sujeito na investigação, nossa experiência profissional mostrou que, embora possamos ter um modelo dominante que emergiu com o nosso cuidador primário, todos nós podemos apresentar vários outros modelos de apego ativados por relacionamentos com outros em vários meios. Quando consideradas de maneira flexível e com o intuito de apoiar, as ideias exploradas por meio dessas categorias ajudam a aprofundar o tipo de autoconhecimento que promove o apego seguro em nossos filhos. Apego seguro, apego adulto seguro. Em geral, um estado de espírito seguro ou autônomo em relação ao apego é constatado em adultos com crianças seguramente apegadas a eles. As narrativas desses adultos se caracterizam pela valorização dos relacionamentos e pela flexibilidade e objetividade quando falam sobre questões relacionadas a apego. Esses indivíduos integram o seu passado com o presente e o futuro imaginado. Essas narrativas coerentes revelam que a pessoa entendeu sua história de vida. Pesquisas emergentes que acompanham crianças pequenas até se tornarem jovens adultos sugerem que tais narrativas se desenvolvem quando os indivíduos tiveram apegos seguros na infância. Um apego adulto seguro adquirido envolve uma narrativa coerente, apesar das dificuldades de apego na infância. A segurança adquirida reflete como um adulto passou a entender sua história inicial de vida. A história anterior, neste capítulo, sobre a mulher cujo pai tinha transtorno bipolar, é um exemplo de como uma mãe, com segurança adquirida, pôde descrever suas experiências. Apego adulto desapegado. Adultos cuja infância foi marcada pela indisponibilidade emocional e rejeição parental podem ter uma postura desapegada quanto ao apego. Como pais, seus relacionamentos com os filhos muitas vezes se caracterizaram por apegos esquivos. Esses pais parecem ter pouca sensibilidade aos sinais das crianças. E a marca de seu mundo interior é funcionar com independência. São desconectados da intimidade e, talvez, até dos sinais emocionais que seus corpos emitem. Suas narrativas refletem esse isolamento e eles insistem frequentemente que não se lembram de suas experiências na infância. A vida parece ser vivida sem a noção de que os outros ou o passado contribuem para a natureza mutante do self. Uma proposição é que o processamento nesses adultos é predominantemente no modo esquerdo, especialmente quando interagem com os outros. A despeito desses mecanismos que minimizam a importância dos relacionamentos, alguns estudos sugerem que as crianças e adultos nesse grupo têm reações corporais indicando que suas mentes inconscientes ainda valorizam a importância dos outros em suas vidas. Seu comportamento e pensamentos conscientes parecem ter se adaptado a um ambiente doméstico emocionalmente árido, produzindo uma postura esquiva em relação ao apego e intimidade. Indagada sobre suas experiências na infância, a mãe de uma criança com apego esquivo fez os seguintes comentários autorreflexivos. Meus pais estavam sempre em casa e criaram um ambiente propício para uma criança crescer bem. Nós íamos a muitas atividades e eu tive todas as experiências que qualquer criança esperaria ter em um lar saudável. Nós éramos ensinados a distinguir o certo do errado e a direção correta para se obter êxito na vida. Não me lembro exatamente como meus pais faziam isso, mas sei que tive uma infância comum, no sentido de que foi mesmo uma vida boa. Note que, embora consiga ter uma história de vida coesa e logicamente consistente com um tema geral que é como a vida era boa, essa adulta dá poucos detalhes de que viveu para ilustrar essa visão de maneira rica e coerente. Coerência, dar sentido, envolve um processo visceral e mais holístico de reflexão. Por exemplo, a afirmação nós éramos ensinados a distinguir o certo do errado e sobre a direção correta para ter êxito na vida não envolve um senso autobiográfico do self no tempo conforme vivido pessoalmente. Uma narrativa coerente traria reflexões como: minha mãe realmente tentava me ensinar a distinguir o certo e o errado, mas nem sempre eu escutava. E, às vezes, ela me dava nos nervos. Lembro-me de um dia em que arranquei todas as flores do vizinho para fazer um buquê para minha mãe e ela disse que adorou a intenção, mas que era errado pegar as coisas sem permissão.
Eu me senti muito mal quando fomos devolver as flores e um vaso de planta como pedido de desculpas. As reflexões dessa mãe revelam uma postura que minimiza a vulnerabilidade emocional e a dependência em relação aos outros. A história que ela partilhou tem muitas palavras que afirmam logicamente seus pensamentos de maneira linear, mas parece que há pouca interação entre memória, emoção e ligação do passado com o presente, e pouca noção de como tudo isso pode influenciar o futuro.